Olá pessoal, hoje nós vamos ouvir uma história muito interessante. A história dos três lobinhos e o porco mau. Quem escreveu essa história foi a Eugênia Trevisas e quem desenhou foi a Ellen Oxburgh. Vamos lá! Era uma vez três lobinhos de pelos macios e rabos peludos que viviam com a sua mamãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza, o terceiro era branco. E um dia a mamãe chamou os três lobinhos em sua volta e disse: Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês. Mas cuidado com o porco mau, hein? Não se preocupe, mamãe. Nós ficaremos de olho nele, disseram os três lobinhos. E lá foram eles. Logo, eles encontraram um canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. Por favor, você pode nos dar alguns desses tijolos? Disse os três lobinhos. E o canguru falou: certamente, dando-lhe um monte de tijolos e amarelos, vermelhos e amarelos. Então, os três lobinhos foram lá e construíram a casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela floresta. E andando na estrada, viu a casa de tijolos que os três lobinhos tinham construído. Os três lobinhos estavam no jardim jogando futebol. Quando eles viram o porco mau chegando, correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco bateu na porta e grunhiu: Lobinhos, lobinhos, deixe-me entrar. Não, disseram os três lobinhos. Não deixaremos entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa. E ele soprou e bufou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar a sua marreta para destruir a casa toda. E então os três lobinhos mal conseguiram escapar. Antes que as paredes se desmanchassem, eles ficaram apavorados. Então, os três lobinhos pensaram: vamos ter que construir uma casa mais forte. Nesse momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa betoneira. Ei, seu castor, por favor, você pode nos dar um pouquinho desse concreto? Perguntaram os três lobinhos. Claro, disse o castor, dando-lhe baldes e baldes de concreto. Então, os três lobinhos foram lá e foram construir a bela casa de concreto. Lá estavam eles brincando de peteca, quando de repente o porco mau apareceu novamente. Então eles correram para dentro da casa de novo e bateram a porta. E o porco mau tocou a campainha. Lindo! Então o porco mau disse: Lobinhos apavorados, deixe-me entrar. Não, disseram os três lobinhos. Não os deixaremos entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa. Ele bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar a sua britadeira.
e os 3 lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer. Ai, meu Deus, eu não acredito! Vamos ter que construir uma casa mais forte ainda! Então, nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando, carregado de arame farpado, barras de ferro, placas de aço e cadeados de metal. Ei, por favor, você pode nos dar um pouco de arame farpado, algumas barras de ferro e placas de aço? E os cadeados de metal? Eles pediram ao rinoceronte que estava dirigindo o caminhão. Claro, disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinha pedido. Então, os 3 lobinhos foram lá e construíram uma grande casa sólida, segura, que se podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente salvos. Mas, no dia seguinte, o porco-mau veio para a estrada novamente. E espiar, como sempre. Os 3 lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco-mau vindo, correram para dentro da casa e fecharam a porta. Trancaram os 77 cadeados. O porco apertou a campainha e disse: Lobinhos apavorados e queixos trêmulos, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não os deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa. E ele soprou e bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou na casa e acendeu o pavio. E a casa fez BUM! E os lobinhos mal conseguiram escapar, com os rabinhos peludos, chamuscados. Ai, meu Deus! Há algo errado em nossos materiais de construção. Temos que tentar alguma coisa diferente. Mas o quê? Nesse momento, eles viram um flamingo empurrando um carrinho de mão cheio de flores. Por favor, você pode nos dar um pouco dessas flores? Perguntou o lobinho. Com prazer, disse o flamingo, dando-lhes um monte de flores. E os 3 lobinhos foram lá e construíram uma casa cheia de flores. Uma parede era de cravos, uma de lírios, a outra de rosas e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis e o chão um tapete de margaridas. Havia vitórias régias na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa muito frágil que balançava com o vento, mas era linda. No dia seguinte, lá veio o porco-mau pela estrada novamente e viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Ele tocou a flor de sino e disse: Lobinhos apavorados, de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não os deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. Mas ao respirar profundamente, preparando para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico! E porque o aroma deixou-o sem fôlego, o porco respirou novamente. E mais uma vez ainda, em vez de soprar e bufar, ele começou a respirar. E aspirou cada vez mais profundamente, até ficar inebriado com o perfume das flores. Seu coração amoleceu
E ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele se tornou um porco bom. Ele começou a cantar e dançar tarantela. A princípio, os 3 lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudesse ser um truque. Mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então correram para fora da casa e eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com ele. Primeiro brincaram de esconde-esconde, depois de bobinho, e quando se cansaram, convidaram o porco para entrar dentro da sua casa. E lhe ofereceram chá chinês, morangos e framboesas e convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. E o porco aceitou e todos viveram felizes para sempre. E essa história terminou. Quem gostou, bate palma! Até a próxima, pessoal!